Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast, aqui é o Ricardo Vargas e eu queria compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo, o que eu tô vendo aqui na South by Southwest, que acontece todo ano em Austin. E esse ano eu decidi vir e esse é um evento que reúne música, cinema, tecnologia, marketing, ou seja, um evento gigantesco, são mais de 70 mil pessoas, é uma coisa surpreendente a quantidade de brasileiro. Eu vou ousar dizer que devem ter cerca de 2 mil brasileiros aqui participando, são assim centenas e centenas de palestras. Eu brinco assim, se a gente pudesse clonar a gente, pudesse participar de tudo, a gente, sem dúvida nenhuma, faria isso. Mas eu queria falar para o público, principalmente para o público voltado para projetos, um pouquinho das coisas que eu estou vendo aqui. E algumas coisas eu já antecipei em outros podcasts sobre tecnologia e AI, mas assim, tem muita coisa assim, surpreendente, sabe? Muita coisa que me deixou assim, muito, vamos dizer, muito surpreso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é a importância. Aqui é um evento muito de futuro, então o foco meu aqui foi AI, tecnologia e principalmente geopolítica, futuro, tentar entender um pouco. Então eu tive a oportunidade de assistir a palestra inicial do MIT Technology Review, falando sobre tendências. E, é claro, a pesquisa falou algumas coisas que eu já esperava, mas falou algumas coisas assim como os pequenos modelos de linguagem, ao invés dos LLMs, que a gente está desenvolvendo, muita gente trabalhando em projetos de LLM, nós estamos falando em Small Language Models, ou seja, você criar modelos de linguagem menores que consumam muito menos energia. Uma das coisas que me chamou mais atenção foi numa das palestras que eu assisti hoje, a pessoa falando assim, gente, para você ter um Large Language Model como o ChatGPT, que faz atividades bem, nós estamos falando em assim, megawatts para poder produzir aquilo. O cérebro humano gasta 24 watts e muitas vezes a resposta que a gente tem via um chat GPT é a linguagem que a gente teria, lógico, a gente poupa tempo, mas a gente conseguiria no cérebro. Ou seja, o cérebro continua sendo um meio absolutamente eficiente para a gente decidir se comparado com isso. É claro que as tendências são diferentes, mas esse conceito de pequenos modelos de linguagem é bastante interessante. Outra coisa que se falou muito é, por exemplo, robótica é uma coisa que me chamou a atenção e talvez seja a coisa que mais tenha me chamado a atenção. E isso eu falo assim, do ponto de vista de tendência e de projetos. Ou seja, nós vamos ver muito projeto nascendo que vai criar um link entre biologia, entre medicina e tecnologia. Uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça, olha só como é que são os paradigmas que a gente tem. É que assim, uma AI ia me permitir implantar um chip na minha cabeça, estou dando um exemplo, né? Um chip na minha cabeça que me desse ali uma capacidade adicional. Só que aqui, uma das coisas que mais me chamou, e a palestra da M-Web falou isso muitíssimo bem, ela falando o seguinte, não, nós estamos falando numa fusão. Então nós estamos falando o seguinte, em criar um computador biológico. Prestem atenção, é o seguinte, é você extrair neurônios, etc., cultivar esses neurônios, isso virar um computador. Eu vou te dizer, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque isso, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei assim, uau, bem, isso aí é muito fora da minha caixinha. E eu vou dizer que assim, eu sou uma pessoa que pesquisa bastante, ou seja, vê isso. A gente teve uma coisa assim muito marcante, por exemplo, em falar em criar computadores através dessas conexões. Nós estamos falando em wearables, como relógio, etc., biológicos. Não estou falando em fazer, por exemplo, olha só, uma pele de plástico para reparar o corpo humano. Mas eu estou falando em pegar um robô e construir uma pele biológica que seja capaz de revestir um robô, que vai dar a esse robô uma aparência, uma feição, uma estrutura muito mais parecida com o humano. É chocante, gente. Eu vou dizer que eu estou há 3 dias aqui e eu estou assim, juro, eu vou escrever uma newsletter sobre essa minha experiência, mas assim, são coisas muito disruptivas. E por que eu estou falando isso para a comunidade de projetos e para o público desse podcast? É porque é muito importante a gente entender
entender o que está vindo por aí. Porque, como eu já falei um monte de vezes, nós somos os agentes. Isso tudo são projetos. São projetos. Se você trabalha na indústria farmacêutica, se você trabalha numa empresa de biotecnologia, esse vai ser o projeto que o seu PMO vai estar cuidando. São outras coisas, e uma das coisas assim que mais me chamou, ou seja, aqui é muito multidisciplinar. Então nós estivemos falando em criação de digital twins, ou gêmeos digitais, na NASA, onde ela cria gêmeo digital de rocha extraterrestre. Por quê? Porque quando você consegue capturar uma rocha extraterrestre, bem, uma rocha dessa, se a gente pensar em termos econômicos, nós estamos falando em milhões e milhões e milhões de dólares para se ter essa rocha. Então eu nunca vou poder fazer um style destrutivo nessa rocha, porque se eu destruir essa rocha, eu estou destruindo. É isso que, por exemplo, foi de um meteorito, etc., que eu consegui capturar. Então, o que acontece? Você faz ensaio não destrutivo e para fazer isso você usa como se fosse um tomógrafo, mas um tomógrafo que fica, assim, fatia em termos de imagem aquilo de uma forma que ele reconstrói a rocha inteira para você fazer testes via computador usando inteligência artificial. Então isso foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi, essa palestra da NASA falando disso. E o último ponto que eu falei no webinar recentemente, que eu falei, né, sobre AI. Gente, vibe coding. Se você está me ouvindo e trabalha com projetos de tecnologia e desenvolvimento de software, eu, com meu amigo Manuel, que estava comigo aqui, nós fizemos um aplicativo de internet em 15 minutos, no intervalo de uma sessão, usando vibe coding. Usando sempre. E eu vou dizer para vocês, a minha habilidade de fazer código e de desenvolvimento, ela é próxima de zero. Eu fiquei, assim, eu vou dizer que eu não fiquei chocado. Eu falei assim, isso é uma disruptura que isso faz com que a gente questione o seguinte, bem, será que eu vou ter que fazer storyboard para poder pensar na viagem do usuário? Sabe por quê? Porque hoje eu faço um código, e eu vou gravar um podcast sobre isso, eu vou conseguir desenvolver um código conversando com o código. Eu falo assim, pega esse botão de OK, sobe ele um pouquinho mais para a direita, não, melhor, muda ele para a esquerda para mim, e o código vai sendo atualizado automaticamente na medida que eu fale. Isso vai mudar o conceito de modelo ágil, onde o modelo ágil se aplica muito à tecnologia, vai mudar completamente, inclusive, o que é ser um desenvolvedor de software, o que é uma empresa de software, o que é um projeto de software. Então, são coisas que a gente está vendo que são disrupturas, assim, muito, muito grandes. Um último assunto que eu queria compartilhar com vocês também é muito falando sobre a interface entre o homem e a tecnologia e como a tecnologia está ficando tão boa que tem muitas pessoas que estão entrando num loop achando que a tecnologia está ganhando a consciência e está virando. E é por isso que as pessoas estão se apaixonando por chatbots, as pessoas estão ficando em casa em chats ao invés de conviver, etc. Isso foi a palestra central do Scott Galloway, que foi para mim uma das melhores palestras. Isso tudo está no YouTube, vocês podem ver, falando sobre exatamente como esse impacto pegou principalmente o público masculino, o homem de 25 a 30 anos, ou seja, como esse homem foi capturado por essa percepção tecnológica ao ponto dele não querer se relacionar com outras pessoas, ao ponto dele não querer ver, ou seja, isso muda um contexto social enorme dentro da tecnologia. Bem, pessoal, é lógico, esse podcast foi um podcast um pouquinho mais caótico, mas eu só queria compartilhar com vocês, porque eu acho que eu tenho a obrigação de fazer essa provocação a todos vocês. Eu queria sugerir, entrem no site, no YouTube da South by Southwest. Pessoal, é grátis, não custa nada. Entra lá, assistam algumas dessas palestras que eu falei, da Amy Webb, da Scott Galloway, da NASA. Assistam para vocês entenderem um pouquinho assim o futuro, que já não é um futuro tão distante. Nós estamos falando um futuro que provavelmente todo mundo que está me ouvindo aqui vai ver acontecer. E é um futuro com muita disruptura, tanto profissional quanto pessoal, etc. E eu acho que é muito importante a gente entender isso para que a gente consiga posicionar melhor nós mesmos em termos de carreira, futuro do nosso próprio trabalho, que é uma coisa que me interessa muito, como também é o futuro das organizações que a gente atua. Sabe, pensem nisso e na semana que vem eu vou falar essa segunda parte
do que eu vou ver entre hoje e a minha partida daqui, mas não deixa de dar uma olhada nisso, não. Eu acho que é importante para você, mesmo que a sua área não seja tecnologia, não seja futurologia, não seja biologia. Se a sua área é projeto, certamente, de alguma forma, você vai estar envolvido num projeto como esse. Pensem nisso. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.